Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aplicada e na videoaula de hoje o assunto é função seno. Estou utilizando uma apostila de matemática, funções trigonométricas. Então a apostila é muito bem desenvolvida. Nós temos aqui a função seno, a função cosseno, tangente, equações trigonométricas. Eu vou pincelar alguns conceitos necessários. E essa apostila foi desenvolvida pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Preto. Então vamos começar do começo, né? Introdução. Seja x um ângulo de tal forma que o arco correspondente a ele possua extremidade em P. Então, a primeira consideração que nós vamos fazer é que nós temos aqui uma circunferência cujo raio é unitário. Então, se eu chamar aqui o raio de R, esse raio é igual a 1. Então, a primeira consideração. A segunda consideração que nós precisamos fazer é a respeito do triângulo retângulo. Então, a gente tem que relembrar aqui o teorema de Pitágoras. Então, o triângulo retângulo é um triângulo que possui um dos ângulos igual a 90 graus. E aqui nós temos a hipotenusa. Então, esse lado do triângulo, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é o que nós chamamos de hipotenusa. Se esse aqui for o meu ângulo de interesse, no caso o ângulo X, vou utilizar a nomenclatura do material. Esse aqui é o cateto adjacente, que eu vou chamar de A. E esse aqui é o cateto oposto ao ângulo, que eu vou chamar de B. E o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, achei por bem relembrar esse assunto, o teorema de Pitágoras, porque eu vou falar aqui em cateto oposto, cateto adjacente, vou falar em hipotenusa e já aproveito para relembrar esse conceito, né? O teorema de Pitágoras. Então vamos considerar aqui esse triângulo retângulo. Então percebam que nós temos aqui, um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é 90 graus. Então quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é o próprio raio. Quem é o cateto adjacente? É o P2, esse segmento de reta. Então, sobre esse ângulo X, eu posso afirmar que seno de X é igual a cateto oposto, então eu vou escrever aqui, sobre a hipotenusa. Então, o cateto oposto é esse segmento de reta aqui, P2, e o cateto e a hipotenusa é esse segmento de reta aqui, o P. Já aproveito para dar uma pincelada no cosseno, né? Cosseno de x é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui, cosseno de x vai ser igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. O lado OP é a hipotenusa e possui comprimento igual a 1. Então, lembrem que no início da explanação eu disse o seguinte, olha, essa minha circunferência aqui possui raio unitário. Portanto, eu posso simplificar aqui as equações. Olhem só, eu posso dizer que seno de x é o P1 e cosseno de x é o P2. E aí nós conseguimos chegar aqui a essa definição. Denominamos seno de x a ordenada P1, ou seja, esse valor aqui, esse y aqui, lembrando que aqui é o plano cartesiano, né? Então aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Seria mais conveniente, inclusive, chamar isso daqui de um ângulo alfa, ok? Então, seno de alfa, vou mudar aqui a nomenclatura, denominamos seno de alfa a ordenada P1 do ponto P. Lembrando que o ponto P, ele possui o quê? Ele possui duas coordenadas. Uma coordenada x, que é P2, e uma coordenada y, que é P1. Denominamos seno de alfa a ordenada P1 do ponto P
em relação ao sistema cartesiano. Então, alguns podem se perguntar como a coordenada P1, porque P1 é exatamente esse comprimento aqui, né? Que é o cateto oposto, mas nós sabemos que seno de alfa vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Ora, neste caso aqui, como eu estou considerando uma circunferência de raio unitária, minha hipotenusa é igual a 1. E o meu seno de alfa é o próprio cateto oposto. Então, esse cateto oposto aqui, esse comprimento, é exatamente igual à ordenada P1. Portanto, denominamos função seno a função dos reais nos reais, que associa a cada número real x o número real OP1, que é igual a seno de x. Essa definição aqui ela está baseada no fato de que essa circunferência aqui ela possui raio unitário. Vamos utilizar aqui o plano cartesiano. Vamos traçar o gráfico para a função f de x igual a seno de x. Então eu vou pegar alguns pontos de interesse, tá? Primeiro eu vou pegar x igual a 0. Como o ângulo é igual a 0, o cateto oposto também vai ser igual a 0. É só lembrar aqui, ó, da circunferência. Então, quando o ângulo for 0, o cateto oposto também é 0. À medida que o ângulo começa a crescer, o que acontece com o seno? Ele vai aumentando. Até que quando esse ângulo aqui é igual a 90 graus, esse ângulo aqui é um ângulo reto, olha só. Eu tenho que o seno de 90 vai ser igual a 1. Então, vou pegar alguns pontos de interesse. Π sobre 2 equivale a 90 graus em anos. Então, aqui é 1. Então, eu tenho este ponto, π, seno de π é 0, tenho este ponto aqui, ó, 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é menos 1. Tenho este ponto aqui, que vai ser o ponto 2π. 2π equivale a 360 graus. Seno de 2π é igual a 0. Então, se eu começar a pegar pontos intermediários, por exemplo, π sobre 4, eu vou ter aqui este ponto. Se eu pegar aqui um outro ponto intermediário, eu vou ter aqui esse ponto. Se eu pegar outros pontos intermediários, eu vou ter esses pontos aqui, ó. De tal forma que, se no intervalo entre 0 e 2π eu pegar todos os pontos pertencentes a esse segmento de reta, eu vou ter este gráfico para a função seno. Então, este aqui é o gráfico para a função seno de x. Então, agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.